Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Leitura Lise. Cá estou eu novamente para falar de mais um livro que eu concluí em maio. E dessa vez eu posso dizer para vocês que, surpreendentemente, eu gostei muito desse livro. Por que eu fiquei surpresa? Primeiro, porque é um livro bastante estranho, bem esquisito. E segundo, que é porque eu não esperava gostar tanto de um livro, assim, escrito por autor asiático, né? Porque eu tentei já os grandes nomes, gente. Eu tentei o Kawabata, o Junichiro Tanizaki, tentei o Murakami. E nada, não gostei assim de praticamente nenhum livro da literatura asiática, nenhum conseguiu me fisgar muito. Não que sejam livros ruins, mas eu não consegui me sentir muito fisgada por eles, né? Assim, ao ponto de não querer largar. E esse aqui eu realmente não conseguia largar. É de uma autora coreana, nasceu na Coreia do Sul, a Han Kang, e o livro é A Vegetariana. Vou mostrar aqui pra vocês uma fotinho da Han Kang. Esse livro ganhou um prêmio, ganhou o Man Booker International Prize de 2016. E olha, é um livro estranho, mas eu confesso pra vocês que eu não conseguia parar de ler. Gostei pra caramba dessa leitura. Ele é dividido em 3 partes. A primeira é A Vegetariana, a segunda é A Mancha Mongólica e a terceira é Árvores em Chamas. E cada uma das 3 partes é narrada sobre o ponto de vista de determinado personagem que tem ali um envolvimento com a protagonista, que é a nossa vegetariana. O que acontece com essa mulher, gente? Primeira coisa, é uma mulher que decide de uma hora para outra, repentinamente, tornar-se vegetariana, parar de comer carne. Quem conta pra gente essa decisão é o marido, que é o narrador da primeira parte do livro. Então, primeiro ele vai dizer que ele a conheceu, ela era uma mulher muito comum, desprovida de grandes atributos, ela não era muito bonita, também não era muito inteligente, também não tinha traços de personalidade muito forte. Então ele queria mesmo casar com uma mulher assim mediana, nas palavras dele, uma mulher normal, bem comum assim. Então, casou-se com esta mulher, só que ela surpreendeu ele neste dia, falando que simplesmente ela ia parar de comer carne. E o que ela fez não foi só isso. Ela disse que ia parar de comer carne e abriu a geladeira deles e jogou fora tudo que tinha de carne ali. E ele várias vezes despertava no meio da noite e ela estava sozinha na cozinha, de olhos abertos. Assim, tem umas cenas que parecem meio de terror ali no início do livro, de verdade. Mas assim, ele ficou muito surpreso com essas atitudes da esposa dele, porque ela era muito submissa, uma mulher muito mediana, comum nas palavras dele. Então, ela do nada tomou essa atitude radical, sabe? De virar vegetariana, jogar fora todas as carnes, nem pensar na opinião dele, sabe? E aí, o que ela justificou pra ele? Por que ela parou de comer carne? Por causa de pesadelos. Ela tinha muitos sonhos, assim, terríveis. E a única voz que a gente tem do ponto de vista dessa personagem é através da descrição dos sonhos dela. E isso eu achei de uma sensibilidade muito, muito potente da autora, sabe? Ela conta os sonhos que ela tem com carnes, com ela matando pessoas, né? Com assassinatos. Enfim, pesadelos horrendos que são descritos aqui no livro. E isso faz com que ela não consiga comer carne. Certo, só que o que acontece? Essa mulher não estava se alimentando direito e ela estava cada vez ficando mais magra. E aí o marido decide falar com a família para ver se a família interfere nisso, nesse comportamento da mulher, que já estava afetando até no trabalho dele, porque eles foram para um jantar também de negócios e ela não comeu carne, mas ficou um clima assim meio tenso, enfim, o almoço de negócios, né? E aí ele queria uma ajuda da família. E aí teve uma ocasião em que todo mundo se reuniu, né? Os pais dela, a irmã dela também, o cunhado, enfim. E aí todos falaram pra ela comer carne e ela garantiu que não ia comer, só que ela não criava caso, ela só disse que não queria e pronto, bastava que respeitasse, ela não queria comer a carne, mas ninguém respeitava a opinião daquela mulher, a decisão daquela mulher. E aí o pai, que era um cara assim, que já tinha sido militar, que no livro tem a descrição, ele criou, né, os filhos com
um tipo de educação bastante rígida, né? Bastante traumatizante também, como a gente vai conhecendo ao longo da narrativa. Então ele decide que ela vai comer carne, nem que seja na marra, na força. Então ele manda segurarem ela e enfia um pedaço de carne dentro da boca dela. Só que nesse momento que ela tá se debatendo muito, ele consegue, depois de muita luta, enfiar um pedaço de carne na boca dela. Ela sai, consegue se liberta e pega uma faca e corta os pulsos na frente de todo mundo. É o que acontece, ela vai parar no hospital, evidente. Foi uma cena muito chocante, muito bem descrita. E lá nesse hospital, aí a gente ainda tá na primeira parte do livro, que é narrada pelo marido, chega um determinado momento que ele cochila lá perto dela, né? E aí quando ele acorda, ela não tá mais lá na maca. E aí ele vai ver que ela tá sem roupa, sem a parte de cima, sem sutiã, que ela não gostava de usar sutiã, ela dizia que sentia um sufocamento. E ela não usava sutiã e ela tava lá perto de uma fonte, segurando um pássaro na mão, e que tava morto, inclusive. E aí, nesse momento de surto, que ela disse que tava com muito calor, né, todo mundo viu, entendeu como um grande surto, ela foi internada numa clínica psiquiátrica. E o marido decidiu acabar o casamento. Então ele some do livro nessa primeira parte ainda, porque ele não quer mais ser casado com essa mulher. Na segunda parte do livro, sem dar muitos spoilers, você tem ali um cunhado, o cunhado dela, que é um artista, que faz vários trabalhos assim exóticos, né, com pinturas, com gravações de vídeo, né? E aí ele desenvolve uma obsessão extrema por essa cunhada, que já tinha acabado de sair da clínica psiquiátrica, né? E aí, gente, ele vai atrás dessa mulher, faz umas propostas pra ela, indecentes. Ele tem uma obsessão sexual, inclusive, ele é um cara bem estranho, muito estranho. E aí tudo escondido da esposa dele, claro que é uma mulher muito submissa ali no casamento, eles têm um filhinho também. E essa mulher, a vegetariana, não sei pronunciar direito o nome dela, Yoongi, mais ou menos, eu acredito que seja assim. Ela aceita ter o corpo pintado por flores, que foi o que ele propôs, né? Ela aceita sem muito pensar, então pra ela é aquilo como se fosse algo ok, sabe? Ela não tem muita emoção com relação a isso. Só que o que acontece? Ela fala que ela não vai mais tirar as flores do corpo depois que ele pinta ela, porque ela diz que ela parou de ter pesadelos com as flores no corpo. Uma informação importante que a gente guarda. E aí depois, passou um tempo, né? Eu não vou falar isso porque vai dar spoiler pra vocês. Mas acontece uma cena tão bizarra, é bizarro mesmo, em que os dois acabam sendo internados numa clínica psiquiátrica. Não vou contar o motivo, mas tanto o cunhado como a Yoongi de novo. E na terceira parte do livro, você tem um desfecho do ponto de vista da irmã da Yoongi. E é aí que a gente fica sabendo um pouco mais. Eu não posso dizer exatamente os motivos que levaram ela a enlouquecer, porque ela tem ali o laudo de esquizofrenia, mas a consequência de alguns traumas, talvez. E aí você tem um desfecho incrível, sabe? Incrível. Só de lembrar, assim, eu lembro, eu até me emociono, eu fico bem impactada mesmo com esse livro, sabe? Muita gente pode odiar, achar, nossa, muito bizarro, sem pé nem cabeça, muito esquisito, muito estranho. Mas eu acho que tem simbolismos muito preciosos, muito potentes, de uma mulher que queria ser livre e não conseguia. Ela queria ser liberta, mas ela não conseguia. E a liberdade que ela queria não era necessariamente a morte, era uma transformação. E eu fiquei muito impactada também, gente, porque chega um derradeiro momento em que ela quer se transformar numa árvore. E eu lembro... Eu escrevi um livro bem antes, nossa, muitíssimo antes de ler A Vegetariana. É um livro de contos que eu venho aqui conversar com vocês a respeito muito em breve.
E um dos contos é chamado Transformação. E eu faço uma analogia de uma transformação em árvore. E eu fiquei muito impactada depois que eu li esse livro, porque tem um simbolismo semelhante com aquilo que eu escrevi, sem nem conhecer a história, sabe? Então eu senti uma certa conexão nesse aspecto, apesar de serem obras completamente 100% ali, eu diria quase, que diferentes, né? Você não encontra assim, pontos de convergência. Mas esse ponto do simbolismo da árvore, da potência que é uma árvore ser livre, mesmo estando fixa, sendo imóvel, incapaz de mover-se, é como se ela tivesse liberdade. É uma mulher que quer se libertar das obrigações humanas. É um espírito que quer a vida. De uma outra maneira, eu acho que calha muito com aquela frase da Clarice Lispector, sabe? Que ela usa no Perto do Coração Selvagem, que liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. Então eu acho que é isso que a Jung quer no final das contas, no fundo, sabe? O que é querer transformar-se numa árvore para essa personagem? A felicidade que ela encontraria nisso. Talvez a cura da loucura, talvez o ponto de lucidez seja uma transformação. O que todo mundo vê como uma grande loucura. É muita coisa que eu quero falar, mas eu tenho que ter muito cuidado com os spoilers, porque é um livro muito surpreendente e que, apesar de ser esquisito, ele me despertou muita sensação, assim, sabe? Física mesmo, até. Eu lembro que tem uma cena que eu fiquei muito chocada, que pode, um dos sonhos que ela tem, né, em que um cachorro a morde quando ela era criança, mas a gente não sabe, pode ser uma lembrança de um fato que possa ter ocorrido. Um cachorro a mordeu e o pai, meio que para punir o cachorro e para fazer ela ver aquilo que ele estava punindo, quis matá-lo, mas matá-lo de um jeito para depois comê-lo. Então pegou o cachorro, amarrou no veículo e ficou correndo, e o cachorro correndo atrás do veículo para não ser arrastado. Isso me marcou muito, porque dizia que a carne mais gostosa e mais fresca era quando uma morria, o coração paralisava assim antes do abate. Eu não lembro muito com detalhe o motivo, né, deles quererem a carne do cachorro morrendo daquele jeito, né, com o coração muito acelerado, sem ter sido morto antes com um tiro ou algo assim. E aí o cachorro, e ela lembra a criança, ela olhava pro cachorro. E o cachorro olhava para ela, dando aquelas voltas, correndo, amarrado no veículo. E ele começava a salivar sangue, a espumar. Até que chega um momento em que ele morre arrastado. E nesse dia eles comeram um cachorro. E ela não sentiu nada. Então, assim, chega um momento em que ela sente como se o fato dela não conseguir usar sutiã, os pesadelos e a ânsia que ela tem com carne, é como se fosse culpa. Culpa por coisas que talvez ela nem tenha culpa, sabe? Mas são situações que marcaram ela. E é um livro que fala muito sobre trauma. É um livro que fala sobre muita coisa, é muito complexo, sabe? Mas o trauma das infâncias... O trauma de infância, gente, uma criação tenebrosa. O impacto que isso gera psicologicamente no adulto. Com consequências irreversíveis. Transtornos fortes devido à violência, devido à brutalidade, coisas presenciadas numa fase que é tão delicada, tão importante. Eu acho que ela dita a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, sabe? Se ela não foi boa, por isso que a gente precisa acolher a nossa criança interior, e tem várias práticas meditativas incríveis para isso também. Mas é um livro que me fez refletir bastante com relação à potência do impacto negativo dos traumas numa criança para a vida inteira, a sucessão de violências e o quanto que realmente comer carne é um ato primitivo, né? Mas isso é pauta para outras questões. O simbolismo de tornar-se árvore de uma personagem que ansiava pela vida, mas pela lucidez e pela liberdade, mesmo que não é uma liberdade, ela vai ficar imóvel se ela for uma árvore, sabe?
Então, olha a desconexão do pensamento, ela não sabe nem o que quer, sabe? Incrível. Incrível. Eu gostei muito de A Vegetariana. Vou me controlar para não falar mais coisa, para não dar spoiler, porque é um livro bem curtinho, eu li praticamente em um dia. Leiam, gente. Vale muito a pena. É o melhor livro da literatura asiática que eu já li até agora. Gente, não deixa de se inscrever no canal se você gostou do vídeo, que me ajuda bastante. Comenta, curte, compartilha, que me ajuda bastante. Se quiser seguir no Instagram, @PaulaRaquelBellyDance, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!